Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, todo mundo acha que conhece, mas que na verdade é cheio de mitos, a escoliose. Muita gente confunde com uma postura, sabe? Mas a história é bem mais complexa. Vamos juntos entender quais são os sinais de verdade, os tipos que existem e como é o tratamento. Então, para a gente não se perder, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa olhando os sinais visíveis, depois entende os tipos de curvatura, mergulha no que é a tal da escoliose idiopática, vê como os médicos diagnosticam isso, quais são os tratamentos e, para fechar, vamos quebrar alguns mitos e confirmar uns fatos bem importantes. Bora lá então. Começando pelos sinais visíveis da escoliose. E olha, já vou adiantando, é muito mais do que só uma questão de postura. E aí vem a pergunta: o que será que ombros e quadris que não estão alinhados podem indicar? Pensa assim, quando um lado do corpo parece que não é o espelho do outro, isso acende um sinal de alerta, sabe? Pode ser um indício de que tem alguma coisa acontecendo ali na coluna. E o ponto-chave aqui é que esses sinais podem ser muito sutis. Coisa pouca, sabe? Um ombro um pouquinho mais alto que o outro, a cintura meio desigual, até aquela dor nas costas chata ou um cansaço depois de ficar muito tempo em pé. São coisas que a gente pode achar que não é nada, né? E é exatamente por isso que muitas vezes a escoliose só vai ser notada quando a curva já está bem maior. Ok, agora um ponto super importante. Nem toda coluna que parece torta tem de fato escoliose. É fundamental, mas fundamental mesmo a gente entender a diferença que existe entre uma curvatura que a gente chama de funcional e outra, a estrutural. A diferença, na real, é até bem simples de entender. A escoliose funcional, ela é tipo uma consequência de outra coisa. Imagina que uma perna é um pouco mais curta que a outra. O que a coluna faz? Se curva para compensar. Se você resolve o problema da perna, a curva some. Agora, a escoliose estrutural, aí o negócio é diferente. É uma alteração fixa na própria coluna. Não adianta mudar de posição, ela continua lá. E essa escoliose estrutural, ela se divide em alguns tipos principais. Tem a congênita, que já vem de uma má formação de nascença, a neuromuscular, que está ligada a outras doenças, e a degenerativa, que aparece mais tarde na vida. Só que a mais grande maioria dos casos pertence a uma outra categoria, uma bem mais misteriosa. E é nela que a gente vai focar agora, a escoliose idiopática, que é a mais comum de todas. E olha, o próprio nome já dá uma dica do tamanho do desafio que ela é para a medicina. Idiopática. Sabe o que isso quer dizer? É basicamente o jeito que a medicina tem de falar, a gente não sabe a causa. É isso mesmo. Significa que a curva na coluna não tem ligação com nenhuma outra doença ou condição. O diagnóstico é feito por exclusão, ou seja, depois que se descarta todo o resto. E agora, se prepara para o tamanho desse mistério. 8 em cada 10 casos de escoliose são idiopáticos. 8 em cada 10. Pensa bem nisso. Na imensa maioria das vezes que alguém é diagnosticado, a medicina de hoje ainda não tem uma resposta clara sobre o porquê daquilo ter acontecido. Dentro da escoliose idiopática, a gente ainda tem uma classificação pela idade em que ela aparece. Tem a infantil, a juvenil e a do adulto. Mas a mais comum de todas, de longe, é a escoliose idiopática do adolescente, que a gente chama de IA. E ela costuma dar as caras bem naquela fase do estirão do crescimento. Certo. Mas e aí, como é que os médicos fazem o diagnóstico? Para entender de verdade o tamanho da curva, não tem segredo. Eles combinam um exame físico bem detalhado com exames de imagem que são super precisos. Normalmente, o exame físico começa com uma manobra bem conhecida, o teste de Adams. A pessoa simplesmente inclina o corpo para frente e o médico vai procurar por uma assimetria, tipo uma giba ou uma corcunda em um dos lados das costas. E sabe por que isso acontece? Porque a escoliose não é só uma curva para o lado, não. As vértebras também giram, e esse giro acaba empurrando as costelas para fora. Olha, o teste de Adams já dá uma pista muito forte, mas a confirmação mesmo, e principalmente a medição exata da curva, só vem com o raio-x. É ele que vai dar o diagnóstico completo e permitir aquela análise técnica que é essencial para decidir o que fazer a seguir. E lá no raio-x, a medida mais importante de todas tem nome, é o ângulo de Cobb. É com ele que o médico consegue medir em graus o tamanho da curva. E é esse número, esse ângulo, que vai ser o guia para todas as decisões sobre o tratamento. Beleza, com o ângulo de Cobb definido, a equipe médica já tem um mapa para seguir. E as opções de tratamento, elas vão desde uma simples observação até a cirurgia. Tudo vai depender do tamanho da curva e, claro, se a pessoa ainda está em fase de crescimento. E essa decisão segue um padrão bem claro. Olha só, para curvas menores, abaixo de 25 graus, a conduta geralmente é só observar.
Se a curva está entre 30 e 40 graus e o paciente ainda está crescendo, aí entra em cena o colete. Agora, para curvas maiores, acima de 40 ou 50 graus, a cirurgia já passa a ser a principal opção. Então, resumindo, as 3 grandes linhas de tratamento fica assim. Primeiro, a observação, que é basicamente acompanhar de perto, com exames, as curvas menores, sem proibir nenhuma atividade. Segundo, o colete. É importante entender, ele não cura, mas é super eficaz, tipo 80% de eficácia, para segurar a curva e não deixar ela aumentar durante o crescimento. E por fim, a cirurgia, que é a solução para corrigir as curvas mais graves de forma definitiva. E agora, para a gente ir fechando, que tal uma rodada rápida de mitos e fatos? Chegou a hora de separar o que é verdade do que é só conversa fiada quando o assunto é escoliose. Mito número 1, e esse é um clássico. Mochila pesada causa escoliose? A resposta é um sonoro não. Pode ficar tranquilo. Carregar peso nas costas não causa escoliose e também não piora uma curva que já existe. A gente já viu que a causa, na maioria das vezes, é um mistério. Outro mito bem comum é achar que má postura ou dormir num colchão muito mole pode causar escoliose. De novo, não é por aí. A gente já entendeu que a escoliose é um problema estrutural da coluna, não é um mau hábito. Então, sentar torto ou o tipo de colchão não são os culpados. Agora, vamos a um fato, e esse é importantíssimo. A genética pesa, e pesa muito. Ter casos de escoliose na família é, sim, um fator de risco. Por isso, a recomendação é clara. Se um adolescente da família é diagnosticado, é muito importante que os irmãos também passem por uma avaliação. E aqui vai um último fato que é bem impressionante e tem a ver com gênero. Olha só, apesar das curvas pequenas aparecerem de forma parecida em meninos e meninas, quando a gente fala daquelas curvas mais graves, que precisam de tratamento, a história muda. As meninas têm até 8 vezes mais chances de desenvolver uma curva assim. A proporção é de 8 meninas para cada menino. E a gente termina com essa reflexão. Se a causa de 80% dos casos ainda é um grande ponto de interrogação, qual será o próximo passo da ciência? O que vai nos levar ao próximo grande avanço para entender e, quem sabe um dia, até prevenir a escoliose? A resposta, muito provavelmente, está escondida no nosso próprio código genético.